Olá, gente, uma boa tarde. Vamos aguardar o pessoal começar a entrar. Estamos iniciando mais uma live. A Thaís, nossa convidada, já está entrando, a Van também. Espera só um minuto. Só para fazer uma pequena apresentação para o começo da nossa transmissão. Só um minutinho, tá conectando. Oi, Van. Deixa eu arrumar aqui. Olá, Van, tudo bom? Boa tarde, Tudo? você tá na live. Boa tarde, Van. Noite, né? Boa noite, verdade. 7 horas já é noite, não é tarde, né? Que nós A mudamos o gente fuso tem esse horário, mau então tá. costume ainda do período da tarde. Isso. Agora é o momento de começar a chamar o pessoal para poder entrar na nossa live, na nossa transmissão ao vivo de mais uma Sim, quarta-feira. Uma boa sim, sim. noite para todos. Uma boa noite. Vou já disparar aqui. Já estou fazendo o meu trabalho de social media, entendeu? Eu também tenho que fazer. Bom, o pessoal que Já está estou. chegando aí, gente, já vai disparando também o convite para a galera, que é para acompanhar a nossa transmissão de hoje, a nossa live super maneira. Ixi, tá dando uma. Ah, não, pensei que tinha dado uma travadinha, mas não. Eu fiz um Não, pequeno tomara que. teste na minha internet, eu espero que ela funcione ok hoje, tá? Vamos ver. Gente, eu acho muito engraçado, eu vou compartilhar com vocês. Toda vez eu venho aqui no automático e coloco para disparar para todo mundo. E eu sigo a Xuxa Meneghel e toda vez eu mando para ela. É muito no automático. Você Ah, manda vai que um pra dia ela ela também? resolva vir assistir a gente, né? Aham. Mas você Nossa, manda muito no pra automático. Quando eu Xuxa. vejo, já foi. Que delícia. Chuchuchu, chá, chá, chá. Ah, eu tô mandando, eu mando pra várias pessoas, só que na verdade eu mando assim, eu meio que separo. Mas enfim, a gente Ah, o tem que meu mandar, trabalho. né? Bom, vocês que estão entrando aí, gente, vai disparando também os convites para todos. A sua cachorra também firme e forte na nossa transmissão. Minha cachorra sempre participativa, entendeu? Ela fica indo nos bastidores comigo. Sempre muito Sempre. participativa. Bom, gente, para quem está entrando agora, tá? Só para recapitular aqui, vamos ter mais uma transmissão, vai ser sobre escalada, a nossa conversa de hoje aqui no nosso programa Canal Over. E a gente vai ter uma convidada mega especial, não é mesmo, Van? Super Uma especial, né? convidada A gente já deixou top. assim, a gente sempre solta todos os spoilers possíveis, né? A gente não Aham. guarda segredo. Não, Então, o pessoal que acompanha a gente sabe que desde o final de semana a gente já está divulgando a participação da Thaís Maquino, que é uma atleta, assim exato. como a gente até descreveu, né? Tipo, de alta performance mesmo. Mais de 20 anos, gente. O que que é isso, Brasil? Com É, carinha de 20, e na tá? Ela tem verdade, carinha de Van, 20 tem mais. isso, na verdade, ela é de uma família de atletas de escalada. Quer dizer, tá no Sim, sangue o dela, né? DNA Ó, a no Bia tá sangue entrando dela. aí O na nossa DNA live dela é também. escalado. Manda um beijo aí pra Beijo, Bia. Bia. Tá entrando Um aí na beijo, que nossa. bom, Bia. Avisa lá para todo mundo que a live hoje vai ser super especial, ainda mais assim, mostrando também a força da mulher nos esportes, né? Ainda mais na escalada, que realmente é um esporte que exige muita força física, né? Não vamos nem Com dizer assim, certeza. você precisa conseguir controlar o peso do seu corpo, tem que ter equilíbrio, tem que ter raciocínio, é muita coisa misturada, gente. Eu confesso que eu já tentei fazer, viu? Ah, Eu já subi alguns Eu paredões. nunca tentei, pra Já falar a subi, verdade. já subi, já caí várias vezes também. Ah, legal, então. Mas É uma boa experiência. Bom, é é uma isso aí, ótima. então. Acompanha a nossa live. A gente vai chamar a nossa querida Thaís para poder ter esse bate-papo com a gente. E a Van vai ficar aí nos bastidores me ajudando com as perguntas para o pessoal que vai participar da transmissão com a gente. E Manda é tudo isso, né, Van? aqui. Isso, manda tudo aqui nos Manda tudo aqui. comentários. O que a gente já recebeu também no inbox, a gente vai replicar aqui, mando para a Vanessa, e a Vanessa faz para a Thaís, e aí a gente participa desse bate-papo conjunto, tá bom? Sim. Tem tanta coisa aberta Então, aqui no meu computador que tá uma loucura. Mas vamos lá. tudo bem. Então, olha, Bom, Van, desde beijo. já, seja bem-vinda, Thaís. Beijo, Vanessa, uma ótima live, meninas. Tchau! Obrigada. Tchau, tchau.
Bom, agora, gente, eu vou finalmente chamar a nossa convidada para bater um papo com ela, esperar ela aceitar o convite. E a gente começa o nosso bate-papo. Tá conectando? Foi! Olá, e aí, tudo Olá! bom? Boa noite, tudo bem, Thaís? Primeiramente, Boa muito noite. obrigada. Agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo com a gente sobre escalada. E seja Muito bem-vindo obrigada. ao nosso programa, mesmo que à distância. Valeu demais. É um prazer estar aqui. Legal, legal. Bom, primeiramente eu quero falar que é uma honra, é muito legal conversar com você. A gente acompanha o seu trabalho, né? Nós do canal a gente gosta de falar sobre esportes de aventura, esportes radicais. Quando teve a notícia que a escalada ia entrar nas Olimpíadas, a gente comemorou pra caramba, porque não é só escalada, são vários esportes que iam começar esse ano. Infelizmente foi adiado para o ano que vem, mas enfim. Sim, E a gente acompanha a escalada, a gente sabe a dificuldade da escalada aqui no Brasil, né? Enfim, que é uma coisa que está evoluindo, então. E a gente, nossa, eu acho demais assim, ver o atleta que tá nessa caminhada, já tá há um tempo, né? Já tá há um tempo que você tá nisso, acho que desde os 10 anos, né, que você tá competindo, isso, enfim. E tá aí, você, vários campeonatos aí, e eu acho que o Brasil tem um futuro legal na escalada esportiva. sim, Acho que o futuro do Brasil é bom, é bom. Você vê os resultados, não só você, o César, que agora se aposentou, enfim, tantos sim, outros nomes aí. com Mas certeza. se apresente, Thaís. Fique à Bom, vontade. Primeiro, se apresente para todo mundo. meu nome é Thaís Maquino, eu tenho 32 anos e sou atleta de escalada. Como você bem lembrou aí, eu escalo já há bastante tempo, desde os meus 10 anos de idade. Aham, Mas só fui me tornar atleta profissional mesmo, viver de escalada e ser atleta em 2018. Então é um esporte relativamente recente, assim, né? aham. Numa categoria profissional, assim, ele é mais recente, porque foi a partir da entrada do esporte nas Olimpíadas que a gente começou a receber aqui no Brasil um pouco mais de suporte. É, no caso, a ABE, né, a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, passou a receber verba do COB, que na verdade não chega nem perto de vários outros esportes, mas para escalada que não tinha nada, né, já é alguma coisa. Já é muito, né? É um É, passo, é um grande passo. Eu é, acho que criou-se mais visibilidade. Eu acho que é isso que essa entrada do esporte nas Olimpíadas deu uma visibilidade maior à escalada, né? E as pessoas começaram com a se certeza. interessar mais. Isso é visível, assim, eu lembro que, acho que foi 2018 e 2019, que a mudança, assim, tanto a mídia procurando, né, os atletas da seleção e tudo mais, aumentou muito. O interesse das pessoas que não conheciam, né, das pessoas leigas também, aumentou muito. Então, aconteceu muita coisa legal nesses últimos anos por causa disso. Bem bacana. Legal. Vamos começar do começo, então, né? Vamos falar do comecinho. Bom, você começou, na verdade, você já vem de uma família de atletas, né? De todos estão aí no meio do esporte, todos são medalhistas. Eu acho isso muito legal. Eu acho que deve estar no DNA, né? Não sei, acho que esse deve ser o segredo. E até vi que a sua irmã entrou na live, eu vi Ah, ela aí. minha irmã é minha fã número um. Ah, muito legal. Obrigada. É Ana Luísa, né? Ana Luísa, Isso. obrigada. Valeu, tá Um acompanhando. beijo, Ana Lu. Um beijo e parabéns também. Muito sucesso. Bom, enfim, você começou, na verdade, com 10 anos de idade Isso. e foi a família inteira junto começar a escalar. Foi mais ou menos assim. E como é que começou essa paixão? Foi logo no primeiro momento, primeiro contato? Na verdade, assim, a gente já fazia caminhada, eu e minha família, e a gente já gostava de acampar, de ter esse contato com a natureza, né? Então, quando eu tinha 10 anos, minha irmã tinha uns quase 15, eu tinha quase 10, era 9, 14 anos, eu e ela, eu sou a mais nova. A gente estava fazendo uma trilha na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, junto com meus pais. Uhum. E é um lugar onde é frequentado por muito montanhista e escalador, né? E minha irmã viu um pessoal escalando a Pedra do Baú e ficou muito interessada. E meu pai lembrou que tinha um amigo de faculdade dele que escalava, que inclusive é um dos grandes montanhistas aí das antigas aqui do Brasil. Aham. E aí ele conversou com esse amigo dele, o amigo dele arranjou um curso de escalada em rocha e minha irmã foi fazer. E aí eu acho legal essa história, porque minha irmã se interessou por uma coisa completamente incomum, né? E
E meus pais resolveram apoiar, né? Ah, então pagaram um curso para ela de escalada em rocha, o Aham. que é muito, muito legal, né? Aí ela adorou e meus pais gostaram também da ideia, acharam legal, resolveram fazer o curso também. Aí eles gostaram. E aí, como eu era mais nova, eu não fiz o curso, mas eu meio que ia junto, né? E aí nessa eu fui acostumando, fui achando legal. Aí a hora que eu engrenei mesmo na escalada, aí fui embora, aí nunca mais parei. Inclusive, a sua primeira competição foi com 10 anos. Lógico, você ainda não era profissional, Com mas certeza. foi com 10 É, anos e foi logo numa prova bem peculiar, bem difícil para você, né? De guia, mas fala via de prova de guiada. dificuldade, isso. É, dificuldade. Foi engraçado. Naquele tempo aconteceu algumas coisas que hoje em dia jamais aconteceria, né? Então, na escalada guiada, você tem que. É uma modalidade um pouco mais complexa do que quando você vai no ginásio a primeira vez. As pessoas, os instrutores do ginásio normalmente colocam lá para você aprender a escalar no top rope, que Aham, você faz a segurança do seu colega. Mas é uma coisa bem simples, tanto que quem vai escalar a primeira vez consegue fazer. Na aham, escalada guiada é um pouco diferente, é um pouco mais complexo, tanto a parte da segurança quanto para quem escala. Então você leva a sua corda e você vai passando nas costuras, que são uhum. aqueles mosquetões de metal que vão ficando no meio da parede e você vai levando sua corda e passando nessas costuras. Então você precisa saber a técnica para isso. E eu tinha 11 anos, eu fui participar de um campeonato e aí eu fiquei sabendo quando eu já estava no campeonato, já estava inscrita, já estava pronta para escalar e avisaram, olha, não é top rope, é guiado. E eu nunca tinha feito isso, eu tinha 11 anos. Nossa. E E aí, aí como é que é? eu Foi aprendi na área de isolamento do campeonato, um amigo meu me ensinou como que na hora, era. assim, um pouco antes. Na hora, ó, é assim, ó, você vai passar a corda assim dentro do mosquetão. Se o mosquetão tá virado para cá, você passa assim. Se o mosquetão tá virado para lá, você passa assim. Inimaginável Nossa, isso hoje em dia. nossa, eu não sei se eu E na, conseguiria, de verdade. tipo, eu pensando, hoje em dia, se eu tivesse um filho, eu jamais deixaria ele entrar numa competição que avisa na última hora o que vai acontecer. Eu acho também que é uma questão de dom ali, né? Não sei. É tantas coisas. Eu acho É um que é uma desafio. questão da época também. Acho que naquela Sim. época gente, era uma coisa mais informal mesmo, né? E Uhum. aí meus pais deixaram e aí eu fui. Tem até vídeo. Eu escalando super pequenininha, assim. Aí eu puxava a corda e eu era tão pequenininha que a corda era pesada para eu puxar, assim, né? Então era engraçado. Nessa competição o César também participou e ele também era super novinho, acho que ele tinha 15. E ele também não sabia escalada guiada direito, assim, ele Ele não também sabia foi fazer na direito. raça ali. Também. Que legal. Muito, muito interessante, muito legal isso. Bom, e é legal sim. E vocês continuaram, todos vocês juntos, escalando e competindo, né? A família Sim. inteira. Logicamente acabou sendo mais escalada indoor, né? Até por uma questão de logística, de treino. É, Fica mais em São prático, né? Paulo, em São Paulo é mais fácil ir no ginásio escalar, e de final de semana ir pra rocha, por Uhum. causa de distância mesmo e tudo mais. Então a Tá. gente ia bastante no ginásio. Muito legal. Bom, gente, para quem não sabe, a família da Thaís, todo mundo escala, como eu já falei. Todo mundo é atleta e competem até hoje, todos, inclusive os seus pais também, né? Normalmente meu pai compete. Minha mãe tá sem escalar agora, mas meu pai continua escalando. Agora que reabriram os ginásios, ele tem ido comigo. Mas sim, normalmente eles participam sim, na categoria sênior, que é acima de 40. O que eu Muito não acho legal. muito justo, porque meu pai tem 64, 65. Deveria abrir uma E, categoria diferente, né? De repente é uma possibilidade de fazer essa mudança, não sei. é que não tem muita gente, né, para participar. Ah, Eles são meio fora da curva aqui no Brasil. Lá fora até tem mais gente, assim, acima de 60. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil. na verdade, isso é até um assunto que eu queria depois tratar com você sobre essa questão, né, da escalada aqui no Brasil e fora, né? A diferença Uhum. que a gente percebe, tanto que muitos atletas tiveram essa opção de sair do Brasil para poder treinar, como o Cezinho que fez isso, Sim, né? Tudo o bem que ele se César ali aposentou é um exemplo. agora, mas ele é uma opção que ele fez isso. Ele falou assim, eu vou sair para treinar, me especializar mais, focar mais, porque tem Sim, mais oportunidade lá fora, né, do que aqui. é, Quando você tem com condições de fazer certeza. isso, tudo, enfim. É.
É Existe. mais complexo, mas exige toda uma preparação, né, para você conseguir treinar fora, mas com certeza lá fora tem mais estrutura. E, sei lá, espero que um dia a gente consiga se equiparar, né? Em termos tanto de estrutura quanto de pessoal, as pessoas qualificadas, né, para treinar. A gente tem poucos treinadores hoje em dia aqui no Brasil, né? Lá Olha, fora, já é uma questão que a gente já é, não pensa nisso, na verdade, é, né? Há pessoas qualificadas para treinar, para é. preparar você para uma competição. A gente com É, certeza tem mais hoje em dia do que uns anos atrás, né? Mas ainda são pouquíssimos. Então, lá fora, tudo isso é bem mais desenvolvido. é porque já começou antes. De repente, É, a geração de vocês é o futuro da escalada. Então, de é. repente, não E, sei, é uma não, opção. com certeza. Eu acho que lá fora sempre teve mais investimento nesse esporte também. Então, em alguns países onde o montanhismo é muito tradicional, que nem França, Alemanha, eles têm mais tradição mesmo, eles têm mais investimento há muito tempo, né? O Aham. Japão investiu muito nos últimos anos, tanto que agora eles têm os melhores atletas. Eles já tinham bons representantes alguns anos atrás, mas com o passar dos anos deu uma disparada absurda assim na frente dos outros países e é visível assim que eles fizeram um investimento pesado, muito provavelmente por causa das Olimpíadas mesmo, que eles já deviam estar calculando que a escalada ia entrar nas Olimpíadas de Tóquio. Então Aham. foi um investimento visível assim, bem É uma, pesado. é uma preparação antes, né? Eles enxergam É, lá na frente. sim, com Isso é certeza. Eu acho que o investimento que eles fizeram foi tipo vários anos antes da escalada realmente entrar nas Olimpíadas. Então eles já estavam apostando nisso. Porque o que eu vi assim foram vários atletas muito novos aparecendo nos últimos anos e muito de um nível muito alto. Então você vê que eles fizeram um investimento na base absurdo, o que é bem Você vê interessante. muito isso no PAN, né? Quando tem os Pan-Americanos que eles veem esses É, atletas super novos que estão muito bem, é um nível profissional muito alto. é, com certeza. E aí aqui agora que está começando a caminhar mais por causa disso, né? Desse investimento no esporte que está acontecendo melhor agora. E eu acho que vai ser visível esse investimento, claro, daqui a alguns anos. A gente já tem alguns resultados agora já, né? Aham. Que nem a formação de uma seleção é uma coisa super Super recente, né? nova. É. Então, e o que já mudou completamente a vida dos atletas. Mas eu acredito que em termos de nível, assim, as próximas gerações que vão vir bem pesada. Vai ser legal. Legal. Bom, por falar em seleção, né, a gente tem que recordar, gente, a Thaís, ela está na seleção, na nossa seleção brasileira de escalada. Temos na nossa live também a Luana Riscado, que também entrou. Um beijo, abraço, parabéns. Ah, é? É, Oi, Lu. e legal, muito legal, nossa, maravilha. E o que eu queria falar para você é o seguinte, já que a gente tocou nesse assunto, na verdade eu queria falar com ele até um pouquinho mais para frente, mas já que a gente tocou nesse assunto, o que que você acha que precisa, o que que falta, além de treinador, pessoas qualificadas, o que que você acha que falta para a gente melhorar ainda mais a escalada no Brasil, sabe, para o futuro ser melhor? Eu acho que falta a mesma coisa que falta para diversos outros esportes que não é o futebol masculino, Ah, tá. sinceramente. Espaço na mídia, É, amiga. investimento de empresa. Acho que é um negócio que. Eu vejo outros esportes tendo isso hoje em dia, tipo surf, skate. É bem legal. Eu acho que talvez tenha mais apelo midiático esses esportes, assim, né? Começou, né, agora, né? Acho que agora tá mais. É, é. Mas, claro, também não chega perto de um futebol, né, Não, masculino. ainda não. Então, e aí eu vejo algumas notícias aí que eu fico indignada, né? Por exemplo, atletas de vôlei que tem que brigar para continuar recebendo porque teve filho e ia ter que ficar fora e depois voltar. Então, pô, atleta olímpica que tem que ficar brigando para continuar recebendo, né? Então, eu acho que tem várias coisas aí que acaba não sendo só da escalada, também são de outros esportes. E que acho que também tem a ver com a valorização, né, desses esportes no país. Acho que com a divulgação maior, assim, já ajuda, né? E também com essa quebra quebra dessa ideia de que vários esportes são só para homem, né? Então, Ah, no sim. caso, o futebol feminino tem ganhado muito mais espaço,
esportistas mulheres no geral têm ganhado mais espaço. Acho que isso é o tipo de coisa que ajuda também. Acho que Sim, no com geral é certeza. isso, né? Sim, com Espaço de certeza. mídia, É, investimento de empresa. eu acho que a gente fala muito aqui no canal, porque nós temos o programa na rádio, né? E desde o começo do programa a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre a questão de patrocínio, que também o atleta, Uhum, a importância do patrocínio é para ele poder focar no treino, né? Nele, em treino, em se preparar apenas para a competição. Porque muitas com vezes o que certeza. acaba acontecendo é que você, além de treinar e de focar em treino, você também tem que fazer uma atividade paralela para se É, manter, para você é. sobreviver, até mesmo para participar, né? Pra... Por isso que eu falei, só virei atleta profissional em 2018, porque foi quando eu comecei a receber o Bolsa Atleta e o auxílio da Associação Brasileira de Escalada. É, Hoje você consegue e viver apenas do esporte? só do esporte. Eu tenho Só a do ajuda dos esporte. meus pais, claro, eu moro com meus pais. Talvez Entendi. ficasse bem mais difícil se eu morasse sozinha, principalmente em São Paulo, que é muito caro, né? Sim, Mas atualmente é onde dá para treinar melhor. E ainda bem que eu tenho meus pais aqui para me ajudar. Eles sempre me apoiaram, né? Como eu disse. Então, isso ajuda bastante. com certeza. Aí outra coisa também que ajudou muito foi eu tô com a camiseta da seleção aqui, o patrocínio da Prudential aqui. Ah, que legal. Não, pode fazer merchan, não tem problema não. Não, patrocínio da Prudential aqui, Aham. que entrou patrocinando a seleção brasileira inteira, né? Então, Muito legal. A gente faz é a questão de primeira falar. vez. É a primeira vez que a gente teve um patrocínio grande, ajudando a seleção inteira e a Associação Brasileira de Escalada, né? Então, acho legal demais. É com certeza uma prova da evolução das coisas por aqui. E isso anima muitos atletas, né? Então, para mim, eu poder viajar e competir nesses últimos anos foi por causa da Prudential dos esforços da BE aí. E Legal. eu também agora, desde 2018, eu também recebo patrocínio da Fábrica Escalada, que é o ginásio onde eu treino, que é um ginásio que abriu em 2018 e já começou me patrocinando, né? Nossa, Então, super novo. foi um ano que aconteceu tudo certo. Uau! O plano do pé direito. Foi ótimo, foi Maravilha. ótimo. Legal. Ó, só alguns recadinhos aqui que o pessoal mandou. É legal sempre a gente falar. A Ana Lu, que é a sua irmã, né, ela mandou aqui. Como é que Minha fala seu fã. sobrenome? Eu tô muito curiosa para poder pronunciar ele. Como é É, que fala? eu, eu normalmente uso o Makino, né? Que é o mais É fácil uma de Kim, falar, sim. que é o da Mas minha tem o mãe. outro, E o outro é o Shiraiwa. É um Shirauia. pouco mais difícil. Nossa, é mais difícil. É Shiraiwa? É. Shinawiwa. Tá. Bom, ela coloca assim. Ai, quando ela tinha 13 anos e eu 18, ela me passou para trás nos campeonatos. Ah, essa é boa. É O bom é verdade. que a gente continua se dando bem, né? Aham. Ah, ó, tem uma pergunta aqui, ó, Thaís. Na escalada, as premiações para feminino também são inferiores às do masculino? Ah, como acontece em muitos outros esportes, como futebol, surf, skate, enfim. É diferente a premiação? Se eu me recordo, já teve uma época em que foi diferente, mas com certeza depois que a BE começou a organizar os campeonatos nacionais, foi sempre igual. Aham. Ah, isso é super Eu importante. acho que se eu não me engano, mas já teve, claro, campeonatos que eu participei antes que a premiação era diferente. E mas acho que desde que acho que foi desde 2014, foi sempre dividido o mais certinho possível, né, pra ficar bem, bem igualzinho assim, primeiro, segundo e terceiro lugar do masculino e do feminino. É que na verdade, quando a ABE foi fundada em 2014, eu participei da fundação. Ah, Então que legal. foi eu, a Janine Cardoso, que também era atleta, foram 4 atletas, na verdade, que fundaram a Associação Brasileira. Então foi eu, a Janine Cardoso, Uhum. a Bianca Castro, que está na seleção agora também, e o Rafael Nishimura. Aí a gente fundou e eu ajudei na organização durante um ano. E aí eu lembro que aí desde o começo eu já tinha isso meio na cabeça também, de tipo, que não tem como, né? Não dá pra ser diferente, premiação mesmo, Não, não tem como. né? Os- Aí logo depois eu saí pra ser só atleta, a Bianca também. Aham. Entraram outras pessoas pra ajudar, mas a mentalidade essa, é a mesma. Eu acho bem bacana o pessoal envolvido assim, tem uma mentalidade muito boa.
Manteve, né? Se manteve a É, ideia. Isso é muito importante. Se a gente quer foi legal. igualdade, né? Tem que ser em tudo, né? No É, esporte, em tudo. Tá certo. Maravilha. Bom, nós sabemos que você é a primeira do ranking, né? Da nossa líder do ranking da escalada no Brasil. Você ganhou, você é a atual campeã brasileira de boulder aqui no Brasil. 2019, 18. atual, não, atual não. Foi 2019 fiquei em 19 e segundo, 18. Não, 19 2018 foi fiquei em segundo? primeiro, Isso, 2019 fiquei em segundo, isso. isso. E, enfim, o que eu quero saber de você é o seguinte: das competições que você já ganhou, dos títulos que você ganhou, o que que foi mais importante para você? Qual que foi o que mexeu mais, o que teve aquele significado especial? Acho Ou, que dos títulos que eu ganhei, teve um que foi muito bacana, que foi o Brasileiro de Boulder de 2018, que foi na, na Rocas, é um ginásio lá de BH. Porque eu lembro que foi tudo muito legal, assim, né? Tudo aconteceu de um jeito bem legal. É, acho que foi provavelmente o meu melhor desempenho em campeonatos nacionais. Tipo, eu fiquei bastante satisfeita com o meu desempenho. É, foi um campeonato que tinham muitos amigos meus juntos. Foi super bacana. Então, acho que a energia geral, assim, foi bem legal. Essa é uma das coisas que eu gosto de campeonato, na verdade, né? Ver meus amigos. é Porque como a se você gente. tivesse, como se fosse uma viagem, um Porque passeio lá com os amigos, um encontro. Porque, por exemplo, o pessoal da seleção, cada um é de um estado. Que nem a Luana é do Rio de Janeiro, a Paty Antunes e o Jean Auric são de Belo Horizonte. Aí tem a Bianca que está na Itália. Aham. Aí tem o Pedro Nicoloso que é do Sul, sabe? O Felipe Roa é de São Paulo, o César é da Itália. Então, tipo, é difícil reunir todo mundo, né? Aí, E nesses aí, eventos. em campeonato é sempre legal, é quase uma festa, né? Claro que na hora a gente foca ali, mas é Mas muito depois legal ver você essa galera. se encontram, tudo, isso é legal. Bacana. E É. vocês se conhecem há muito tempo também, né? Vocês Sim, competem há muito tempo. Sempre se encontram em competições, na verdade. sim, a gente sempre se encontra em competições e que nem no caso da seleção, eu fico brincando com a Luana, porque acho que 2018 a gente ficou quase 3 meses na Europa, viajando, treinando e competindo junto. E a gente dividiu até cama, então a gente foi praticamente um casal aí por 3 meses, eu e a Luana. Essa é ótima. Um casal Mas muito bem legal essa sucedido, atividade. aliás, porque a gente se dava muito bem. Nossa, isso é ótimo. É, Mas vocês trocam figurinhas, assim, uma dando toque pra outra, como vocês estão sim, treinando, somente quando é, uma competição treinando juntas, assim? com certeza. Agora pro Pan-Americano que teve em fevereiro, que foi a última competição que a gente participou e logo depois começou a quarentena, né? Teve o Pan-Americano de escalada em Los Angeles, que foi a nossa última chance para conseguir uma vaga para as Olimpíadas e infelizmente a gente não conseguiu. Mas a gente chegou lá antes para treinar. Então eu fiquei mais ou menos, acho que um mês treinando junto com a Luana, alguns outros atletas também, e depois ainda a Bianca também chegou da Itália e treinou junto com a gente. E muito Aham. provavelmente esse foi o período em que eu evolui mais. Então, para mim é muito importante fazer essa troca com as outras atletas, porque como a gente não tem oportunidade de treinar junto quando está no Brasil, porque a gente mora longe, nessas viagens a gente consegue treinar junto e sempre ajuda muito, assim. Claro que também depende um pouco da personalidade, assim, das pessoas, né, de bater, mas nesse caso foi impressionante, assim, a gente ficou bem feliz de fazer essa troca, porque todo mundo melhorou muito no período que a gente treinou junto, assim. Então foi bem importante. 2018 Legal. também, que treinei com a Paty Antunes e com a Luana, foi bem legal. Normalmente, quando você tem uma competição, aí me faz essa pergunta agora, na verdade. Quando você tem uma competição, assim, por exemplo, não sei, normalmente em outro país, ou pode ser até mesmo aqui mesmo no Brasil, enfim, em outro estado, você costuma ir muito antes para o lugar para poder já conhecendo o lugar e treinando lá, ou você chega próximo? Como é que é essa Eu preparação? depende do campeonato, assim. No caso, tem alguns campeonatos que não dá para chegar antes, ou porque tem outro campeonato. Depende muito da situação, mas quando dá, eu sempre tento. Principalmente por causa dessa diferença de estrutura. Então, normalmente os Uhum. campeonatos acontecem em cidades que a escalada é bem desenvolvida. Então, Aham. vale a pena não só para se adaptar pelo fuso, mas para aproveitar a estrutura mesmo da cidade, meio que já ir aclimatando e também conseguir treinar melhor mesmo, né?
Então, para o Pan-Americano, eu consegui chegar. O Pan-Americano foi final de fevereiro, final de fevereiro, começo de março. Eu fui em janeiro. Ah, E legal. eu fui no começo de janeiro, é. E Quase 2 aí, meses antes, né? Muito bom. é. E aí, para poder treinar bem mesmo, né? E aí ajudou muito, com certeza. E Legal. para esses campeonatos de 2018, a gente fez praticamente um intensivão de campeonatos. Foram vários campeonatos que a gente foi participando na Europa. Então a gente chegou uma semana antes do primeiro, e aí foi treinando e competindo em vários, assim. Aham. Legal. Foi bem bacana. Interessante. A minha pergunta agora, na verdade, é o seguinte: eu sei que você fala que você prefere o boulder, você compete nas outras, tudo, mas você prefere mais essa modalidade, né, no indoor, enfim, Uhum. competir. Mas você se dá muito bem em todas, né? Eu vejo, enfim, quem te acompanha vê você indo bem. Você ainda realmente prefere ele? É a sua preferência? Até Eu li uma prefiro. reportagem. Até li É, uma reportagem, pode falar. rapidinho, desculpa te cortar, mas eu li Não, uma imagina. reportagem você falando que você não chegou a fazer um curso técnico de escalada, né? Tipo, de como manusear a corda, essas coisas. É, a E você parte sempre fala, básica por a gente isso que eu faço aprende. boulder. Mas você acaba aprendendo, né, no dia a dia. Não, a gente acaba aprendendo. Mas é que assim, para escalar em rocha é um pouco diferente, né? Então, para fazer via, né? A Uhum. modalidade de dificuldade na rocha é um pouquinho diferente, então é bom ter curso. Mas como eu comecei muito cedo, eu aprendi tudo com meus pais, então tranquilo. Mas realmente eu prefiro boulder, mais porque eu acho mais divertido mesmo. É uma coisa meio pessoal assim. Porque eu gosto de escalar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? É mais divertido, é muito mais social. Porque quando Mas você faz. É pode porque dá falar. pra você. Porque, por exemplo, como não usa corda, todo mundo chega ali. E Uhum. tem a parede com várias escaladas diferentes, e aí um entra aqui, o outro entra ali do outro lado, e aí dá pra ficar trocando ideia, e aí você senta no colchão, descansa um pouco, aí você vai lá, tenta, é um pouco mais livre, né? Quando você vai Entendi. fazer a modalidade de dificuldade, tem que ter uma pessoa na segurança e você vai lá e escala uma via. Normalmente dura mais do que um boulder. Então, às vezes você fica, sei lá, meia hora na parede pendurado, porque aí você tenta um pouco, aí você cai, fica pendurado na corda, aí você tenta de novo. Então eu acho que é uma coisa que não é tão dinâmica. Pra mim não é tão divertido. Tem gente que ama e prefere. Eu prefiro o boulder porque é mais social. Eu nunca tinha pensado por esse lado, porque quando você vê a competição, você vê que o boulder, ele, não sei se exige mais, eu não consigo ver, porque é diferente as vias, né? É, A forma como é feita as garras é totalmente diferente. sim. Eu É não mais sei se exige mais explosivo. técnica, não sei. É que é assim, é como se você pegasse o trecho mais difícil de uma via, que a gente chama de crux, é o trecho mais difícil de uma via, Uhum, como se você pegasse e colocasse isso numa parede menor. Então, quando você faz boulder, você só faz lance difícil, só que numa altura imagino. menor, sem corda, e aí você cai no colchão. Eu acho isso muito mais divertido, mas é porque realmente essa é a minha, acho que é da minha personalidade mesmo. Eu gosto de coisas mais dinâmicas assim. Aham. E, e eu acho mais legal de treinar, exatamente por ser mais sociável. Claro que na competição é só você e a parede, mas na hora de treinar eu acho mais legal. Via eu acho um pouquinho mais cansativo assim, e eu também tenho um problema que eu perco resistência muito rápido. Então, para mim é muito mais chato ficar treinando para conseguir escalar o máximo que eu consigo sem cair, que seria a resistência na escalada, né? Eu Aham. preciso treinar bastante. E aí eu acho super ficou meio. Não é super animado, né? E como é que é os treinos, né? A minha dúvida é o seguinte, tudo bem que você prefere o boulder, eu entendi, Uhum. mas assim, dependendo da competição, você participa dos outros, certo? Sim, claro. E aí, como é que você separa os treinos, né? Por exemplo, porque cada um tem a sua a Sim, particularidade. com Como é que é certeza. dividido isso? Cada dia treina uma coisa? Ou num dia É. treina um pouco de cada? Até um tempo atrás a gente treinava. Cada ciclo de treino a gente fazia voltado para alguma modalidade, porque antes as competições eram de uma modalidade só, no máximo duas. Aham. Então,
Atualmente as competições elas têm 3 modalidades, que é o boulder, Sim. que é essa que a gente faz sem corda e tem colchão embaixo, em paredes mais curtas, né? Dificuldade ou via, que são com corda, e você escala paredes de até 20 metros. E tem Sim. velocidade, que é o tipo duelo, que duas pessoas escalam ao mesmo tempo duas vias idênticas, e aí quem É, aperta o botão primeiro ganha. é explosão, né? É É, muito louco. é muito coordenação, explosão, tipo força bruta e Sim, total. coordenação e memória, né? E é muito diferente treinar para cada uma dessas modalidades. Então, antes a gente treinava separado, só que quando a escalada entrou nas Olimpíadas, ela entrou no formato combinado. Ou Uhum. seja, nas Olimpíadas eles só vão dar medalha para quem for melhor nas três. Nos três, né? E aí os campeonatos começaram a juntar as 3 modalidades. Aí no caso desse Pan-Americano agora de Los Angeles, foi a primeira vez que eu treinei todas as modalidades juntas. Porque a gente ia ter que escalar todas as modalidades no mesmo dia, que é uma coisa que a gente Nossa. nunca tinha feito antes. A única pessoa que tinha feito isso foi o César, porque no outro Pan-Americano de 2018, que foi no Equador, ele foi o único atleta brasileiro que passou para a final do combinado. Então ele teve que escalar as 3 modalidades no mesmo dia. Aham. Mas as fases anteriores, classificatória e semifinal, não eram todas as modalidades no mesmo dia, era separado, em seguida, mas separado. E aí, esse ano, no Pan-Americano de Los Angeles, desde a primeira fase, desde a classificatória, tinha que escalar tudo junto no mesmo dia. Então, eram, sei lá, mais de 10 horas, escalava, descansava um pouco, aí tinha que entrar na área de isolamento para a próxima prova. E aí, nessa, foi praticamente uma maratona. Então, pela primeira vez, eu tive que treinar para isso. Foi bem intenso, foi bastante cansativo. Eu Mas foi imagino, muito ainda mais que interessante. quando você não tá preparada, né? Preparada no sentido, não tem essa experiência ainda, né? A primeira vez. É. É E aí bem. foi bem estressante, assim, mas foi muito interessante. Foi bem legal de treinar dessa forma, porque a gente nunca tinha feito isso. É, era uma coisa nova, né? E dava para ver que muitos atletas também estavam fazendo isso a primeira vez, né? Não era só a gente. Então, todo o cuidado que a gente teve que ter com isso, com alimentação, com o tempo de descanso, toda essa parte estratégica também foi uma coisa nova, né? Então, foi bem legal. Tudo novo. Tudo Bom, tem novo. umas perguntinhas aqui, ó. O Ricardo Guerreiro, ele tá perguntando assim: a divulgação na mídia poderia ajudar na evolução do esporte, como também dos atletas, atrair mais patrocínio? Bom, é o que a gente estava Com conversando sobre certeza. patrocínio. Na verdade não foi É, uma pergunta, né? Foi uma afirmação. eu concordo. O fa- Outra coisa, tá aqui, tá perguntando, é a Van. O fato de ter atletas na gestão da ABE já elimina algumas burocracias e vícios negativos que outras modalidades enfrentam. Verdade. Com certeza. Inclusive, a gente fundou a ABE porque a gente não estava satisfeito mesmo com a gestão anterior, que não dava tanta atenção assim para a escalada de competição, né? Então, quando a gente fundou, a gente já sabia exatamente o que a gente tinha em mente, o que a gente queria mudar, e a gente teve apoio da Federação Internacional de Escalada também. Então, eles ajudaram muito nesse começo, é, dando essa orientada para a gente do que a gente deveria fazer, do que seria bom, do que não seria bom. Então, foi bem legal, a gente teve bastante apoio. É importante, é interessante isso também, porque você pensa, quando uma pessoa que está comandando uma instituição, um órgão, que na verdade ela não tem experiência do dia a dia do esporte, como é que ela vai saber o que precisa e o que não precisa, né? É Então, por isso que o complicado. atleta está à frente disso, ou pelo menos um ex-atleta, ou Sim, com atualmente, certeza. faz Aí muita diferença. nesse caso, por isso eu achei que foi super importante. A Janine ainda está na diretoria da BE, né? Ela parou de Uhum. competir para organizar. Então, eu acho que a experiência dela, ela é 10 vezes campeã brasileira de Uau! escalada. Acho que ela tem Ela uma é a que, experiência longa, né? ela é a que ganhou mais vezes até hoje e continua escalando aí em alto nível na rocha, né? É, mas acho que a experiência dela e a vontade dela dentro da organização foi o que fez funcionar. Dela e do Rafael Nishimura, que é atleta da para escalada. Legal, com certeza. Vai fazer muita diferença e, na verdade, a gente já vê essa evolução desde É, da criação da instituição para sim, agora e a tendência é melhorar cada vez mais, né? A com tendência é essa. certeza. Legal. Tem mais uma aqui que é da Mari.
Como é que é? Belloni, Mari Belloni, acho que é isso. Oi, Thaís, você tem conseguido treinar na quarentena? Essa é boa, tá? Como é que tá sendo o seu dia É, a dia na quarentena? agora os ginásios reabriram, né? Sim. O ginásio que eu treino, a fábrica, reabriu. Aí eu tenho conseguido treinar. O que eu tenho feito é eu tenho tentado evitar os horários que estão um pouquinho mais cheios, só por segurança mesmo, né? Mas tem dado para treinar tranquilamente. Na época da quarentena, quando o ginásio estava fechado, eles deixaram eu ir lá para continuar treinando e me manter, né? Aham. Eu e o outro atleta, o Felipe Rô, que também é da seleção e também é patrocinado pela fábrica, Sim. ele também. Aí eu consegui manter. Mas na época que o ginásio ainda estava fechado, eu ainda estava com um pouco de medo de ficar saindo de casa e tudo mais. Mas eu estava conseguindo ir de vez em quando para manter. Mas o principal mesmo eu continuei fazendo alguns treinos em casa, né? Então tem alguns equipamentos que a gente consegue usar em casa para treinar. Eu não tenho parede de escalada na minha casa, mas dá para usar fingerboard, que é uma peça que imita pegas Aham. de agarras na madeira. É que meu pai é marceneiro, né? Além de tudo. Ah, ou Então ele seja, também, perfeito. Ele cria, ele na fez o meu verdade. fingerboard. Que máximo. E aí eu tenho um aqui em casa, aí eu consegui continuar treinando. E minha irmã tem uma parede de escalada no apartamento dela. Então, que foi meu Nossa, pai que fez. eu imagino. Então, aí eu continuei, aí eu fui na casa dela treinar também. Que legal, perfeito. É, mas tá certo, porque pro atleta, se ele parar totalmente, ele perde o rendimento dele. Ele não pode parar. É, é. Não pode. Ele depende, Claro você que depende disso. aí eu consegui manter, mas com certeza a motivação não é a mesma, né? Não. Ainda mais acho que com todas essas coisas acontecendo e sem uma perspectiva de melhora, fica muito difícil você se motivar, principalmente quando atleta, como trabalha com data, né? Tipo, tal dia eu tenho campeonato dessa modalidade. E aí a gente está com alguns campeonatos marcados, mas são provisórios, né? A gente não sabe como as coisas vão estar até lá, mas estou trabalhando com as datas, mas assim, né? É um Sabe que pouco pode. esquisito. É tudo meio estranho, né? Agora tá tudo meio esquisito. É, Então, a com gente não tem certeza a certeza de motivação não é a nada. mesma. É. É, A gente acompanha também os noticiários, não é só na escalada, em tudo, né? E aí a gente vê as competições, ó, data provisória. A próxima é, data provisória de competição. E fica ali, né? Naquela expectativa. Porque aos poucos, na verdade, a gente tá voltando ao normal, né? Aos poucos ainda, tá? é. E é um normal esquisito, porque É, afinal não é que melhorou muito, né? não. É que ninguém Infelizmente, aguenta não. mais, sinceramente. Exatamente. E aí complica, porque assim, eu até entendo. Claro que eu não acho certo as pessoas saírem fazer festa, mas eu também entendo, tipo, quem fez, que nem eu, que fiz a quarentena muito certinha. Eu só realmente saía pra ir no ginásio sozinha e voltar pra casa, não eram todos os dias, eram poucas vezes. Teve uma hora que eu realmente comecei a ficar muito mal dentro de casa, não tava ficando legal, não. Porque depois de tantos meses, né, você só vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, fica preso em casa, não consegue fazer o que você quer, não sabe quando que as coisas vão voltar, e começa a ficar mal. Então eu entendo que nem no caso do ginásio reabrir, pra mim foi muito bom. Que aí pelo menos consigo rever algumas pessoas, dar uma treinada, a motivação volta um pouco, né? Já melhora, né? Já é Já um melhora. passo, né? Com É. certeza. É legal. O que eu queria falar também é que, já que a gente está falando de, enfim, da escalada, vou voltar um pouquinho em questão de treino, escalada em rocha ou escalada indoor? O que que você prefere? Ah, eu acho que é diferente as duas coisas, eu É gosto bem das diferente, duas. na verdade. É. Tem gente que na lata já vira e fala escalada em rocha, porque é uma outra coisa, né? Praticamente um estilo de vida quando você faz escalada, porque Uhum. envolve viagem, contato com a natureza, visitar lugares novos. Então, tem muitas coisas legais, né, que envolvem a escalada em rocha. Quem gosta de competição gosta pelo desafio mesmo, porque gosta de competir, o que também é o meu caso, né? Uhum. Então, eu gosto muito das duas coisas, mas são realmente bem diferentes. Então, O que eu penso assim é que daqui a um tempo eu realmente vou querer parar de competir para só escalar na rocha, porque treinar em alta intensidade, com data marcada, começa a não corresponder ao que o seu corpo consegue fazer, né?
Então, às vezes você se lesiona e você ainda tem uma data para você competir, então você tem que se recuperar até lá. E aí, acredito que com a idade começa a ficar cada vez mais difícil. Eu lembro de quando eu tinha 19, eu treinava forte todo dia, podia comer qualquer coisa, dormir 4 horas, e eu tava nova no outro dia. E Oi. hoje que eu tenho 32, eu tenho que fazer tudo muito certo, senão eu acordo no outro dia imprestável e às vezes eu tenho treino. Ou eu posso me lesionar. Então O eu que fui é pior. aprendendo essas coisas com o tempo por causa da idade mesmo. Então eu vejo que daqui a algum tempo talvez não dê mais para eu me forçar tanto assim com data marcada. E a escalada em rocha me possibilita isso, né? Conseguir treinar respeitando o meu próprio tempo e escolhendo as coisas que eu quero fazer. Então, o legal da escalada é isso, né? Você consegue passar de uma coisa para outra, assim, tranquilamente e aproveitar isso pro resto da vida. Legal. Me veio uma pergunta. Antes da pandemia, tá? Vamos tirar o fato da pandemia, da quarentena, mas antes, você conseguia dar suas escapadas para fazer a sua escalada em rocha regularmente ou não? Ou era mais raro? Regularmente não. Eu acho que quando eu focava para campeonato, eu preferia ficar treinando mesmo. Uhum. Eu acho mais legal. Tem gente que não consegue, que precisa escalar em rocha. E eu também entendo, porque realmente às vezes você começa a ficar maluco treinando só dentro de um ginásio, né? Uhum. Mas com certeza, de tempos em tempos, aí eu vou sempre escalar na rocha, porque acho que isso faz muito bem de um modo geral, né? Contato com a natureza, Ah, com certeza. relaxar. E aí eu também acho engraçado isso, porque a atleta de escalada treina durante a semana, participa de campeonato, aí tipo, ah não, agora eu vou descansar. Aí vai escalar na Vai rocha. escalar não vai descansar. Mas Não é um descanso. é como se fosse um hobby. Que é É, na verdade, o esporte ele foi criado assim, né? Ele nasceu dessa forma, na sim, rocha. E aí é. que foi se adaptou para dentro, né? O indoor, e aí foi surgindo as competições, enfim. Mas a graça do esporte é essa, era o contato com a natureza, né? Era É, escalar muito rocha na engraçado. natureza. Aí esses dias eu Aí, tava até pensando, né? Qual foi a última vez que eu tirei férias e e foi férias, tipo, não foi pra escalar na rocha e viajar pra algum lugar pra escalar na rocha? Eu não lembro, não, né? porque toda vez que vou tirar férias dos treinos, eu vou escalar em algum lugar. Mas você já pensa, quando você tira férias, você já pensa no lugar, não, aquele lugar tem umas rochas legais, eu vou para lá para isso. É, Você já pensa escalador é assim? maluco, escalador é maluco, é assim. Por que que eu vou pra algum lugar que não tem uma pedra? Então isso não é Entendi. férias. Porque É é por isso, né? Escalador prazer. tira férias pra continuar fazendo força, pra continuar fazendo exercício. Não tem jeito, né? É Não tem paixão. jeito. Não tem jeito. O máximo que a Ai. gente faz é ir pra Ubatuba, que é onde tem um setor de Uhum. escalada de boulder, mas é na praia. Ah, já Então eu acho é. uma combinação ótima, porque aí está muito quente pra escalar, ou se tá meio dolorido aquele dia, aí você vai pra praia. Dá uma Mas é o máximo. relaxadinha. É o máximo que eu já vi escalador fazendo. Ah, legal. Já fica a sugestão, ó, pessoal. Você vai Fica no a sugestão. Batuba. Ubatuba, Praia da Fortaleza. Aí, ó, anota a dica. Bom, uma coisa legal aqui que falaram assim, que falou que você, a Van comentou, a Van que participa do programa comigo, ela falou assim que você continua parecendo que tem 19 anos. Realmente, Ah, Thaís, nunca falaria a obrigada. sua idade. Você tá ótima. É imaturidade. Ah, é? Muita imaturidade. Aí fica Muita. parecendo que eu sou novinha. Imagina. O Vitor Aman, como que é? Amante, nossa, tá difícil ler aqui esses nomes, porque eles colocam tudo junto, aí você tem que tentar adivinhar. Bom, colocou Thaís Cabulosa. Isso aí, eu concordo. Ó, vou também dou uma sugestão para você. Thaís, poderia gravar seus momentos escalando em rocha e fazer um documento pra gente. The Posso sim. Doll.br. Posso É sim. legal, que a Legal. gente pode postar aqui. Ah, Bacana. legal, eu posso sim, posso mandar para vocês. Nossa, Tem várias coisas aí. Acho que agora eu vou continuar indo. Tem alguns setores de escalada aberta, aí dá para ir. E escalar agora na rocha também é uma coisa que está animando bastante, assim, pessoal. e já que a gente tá falando de rocha, qual que é o lugar que você mais gostou de escalar e que você gosta de ir? Quando você fala assim, não, eu quero escalar em rocha, eu vou Ih, pra lá. complicado. Tem muitos? Tem muitos lugares legais.
Ou um lugar que você pretende ir, não sei, que você tem um sonho de ir, que as pessoas falam que é muito bom. Você fala assim, nossa, eu tenho que conhecer aquele lugar ainda. Isso também são vários, né? Tem vários lugares que eu tenho muita Nossa! vontade de ir. Mas é que tem alguns lugares que são muito icônicos, assim. Então, tem, por exemplo, a Espanha é um lugar que tem muita escalada boa, muita escalada sensacional que eu nunca fui. Então, com certeza é um lugar que eu quero ir. Mas eu já visitei alguns lugares bem legais. Aqui no Brasil tem muitos, é um absurdo. E eu acho que ainda tem um monte ainda para descobrir. Tem vários que eu ainda não conheço também no Brasil, mas acho que vale a pena citar. Eu queria Mas muito cita conhecer Milho um. Verde, que é um setor de escalada em boulder, que é em Minas Gerais. Esse eu queria muito. Qual que é o nome do lugar? Eu... Desculpa. Milho Verde, Milho Verde? é em É em Milho Minas? Verde. Eles estão chamando o lugar de Milho Lands, acho, que é o setor de escalada lá. Que legal! É em Minas Gerais, em Milho Verde. É bem legal. Eu já fui para, bom, a Serra do Cipó, em Minas Gerais, é incrível. Minas tem muita coisa boa. Minas é A Serra demais, do né? Cipó é incrível. Ubatuba é incrível. Eu adoro Ubatuba por causa disso, porque é um lugar lindo. Ubatuba é lindo. Então, também Concordo. toda vez que tem algum amigo de fora vindo pro Brasil, aí eu sempre falo, tem que ir pra Ubatuba, Você já porque é muito indica. bonito. Tem que ir pra Ubatuba, porque é Eu muito também bonito. gosto. Os boulders são muito legais, mas que lá é muito bonito. E Cocal também, aqui no Brasil, eu fui. Pena que eu fiquei pouco tempo, mas é um lugar incrível, incrível. Cocal? Cocal é perto de... Ah, Ana Lu, me ajuda aí, Ana Lu. Minha irmã é muito melhor com essas coisas aí do que Ela eu. não, ela tá comentando. Eu vejo os comentários. Eu sei que é Vinho Verde Cocalzinho, mesmo, o nome da cidade. é. E Cocalzinho... É que eu tô com medo de falar errado, então é melhor ela avisar aí como que é. Aí ela te dá um help. Em Cocal é Goiás. legal. Não, Goiás, tô isso. falando em Goiás, não sei. Isso mesmo, em Goiás. A Brasília. A Ana Lu falou É Brasília. entre Goiás... Aonde que é mesmo? É entre Goiânia e Brasília? Deve ser, porque E é próximo, né? Bem próximo do outro. incrível. Cocal é lindo, muito legal. Queria muito Cocal. voltar para lá. Não, Aqui em nossa, São eu nunca Paulo ouvi falar. é lindo, é muito bonito. O lugar é sensacional. E aqui em São Paulo a gente tem ido bastante para, pelo menos antes da pandemia, né? Agora reabriu, Aham. para Iperó, que é uma cidade perto de Sorocaba. É aqui perto, dá quase 2 horas aqui da capital. E também é um setor bem legal. O pessoal que está abrindo o boulder lá está fazendo um trabalho bem bacana. Tenho gostado bastante. Gente, anota aí, então, todas as dicas, tá vendo? Muito legal pra gente conhecer Minas. E lugares que a gente não fala muito, né? Engraçado. Não, Vários lugares que a gente tem que falar. o que eu acho legal é que você acaba conhecendo umas paisagens incríveis e que não fazem parte de um roteiro tradicional turístico, sabe? Sim, E que às vezes são realmente, inclusive, muito baratos de você visitar. E isso também acontece fora do Brasil. Então, quando a gente vai para fora do Brasil para escalar, a gente acaba visitando lugares que não fazem parte de um roteiro turístico super badalado. E às vezes você conhece lugares lindos, né? com O que é muito certeza. interessante, muito, muito legal. E aí, quando a galera vem pra cá, a gente também leva pra esses lugares e o pessoal fica fascinado, que nem a Serra do Cipó é maravilhosa. Uhum. Não só por causa da escalada, mas tem cachoeira, tem rio, é tudo lindo. É, Então, tem, vale super a pena. tem uns comentários aqui, o Vitor tá falando que pra você, ó, vem pra Rachada. Pedra Rachada, em Minas, eu Aham. nunca fui. Ele tá falando pra você ir lá, pra Tem conhecer. vários Bom, lugares outra dica. que eu deveria ir, eu ainda não fui, mas eu vou. E ele falou assim que Milho Lens, igual você falou, que é o Milho Milho Land. Verde, é maravilhoso. Legal. É, Fica a dica aí pro pessoal. Bom, a gente tá chegando nos nossos momentos finais. Tá falando assim que Minas tem muita pedra, realmente. Verdade, a muita, Ana Lu tá muita falando, tem pedra. muita pedra. É Muito lugar, sensacional né? lá. A Minas é demais. A minha Muito. família também é toda mineira, então eu amo Minas. A Van também, que participa do programa comigo, também é mineira. Então, assim, Minas tá no nosso sangue, não tem jeito. E aí, como você não leva, né, as pessoas pra lá? Porque aí a comida é incrível, o lugar é incrível. É Aí você leva, né? maravilhoso. Claro que tem que levar E as pessoas o lá. povo te recebe tão bem. Isso Mineiro, também. eles são uma delícia. Ah, eu adoro. Eu só tenho que falar bem de Minas. Eu também. Thaís, sabe a pergunta que eu quero te fazer agora? É o seguinte: o que que a escalada te trouxe, assim, de mais especial pra vocês? É uma pergunta bem pessoal.
acho que é mais fácil perguntar o que não me trouxe. Ah, é? Trouxe tanta Legal! coisa. Porque, como eu escalo desde os 10 anos, eu sempre falo que eu não lembro de como que era a minha vida antes de ter escalada. Aham, Então, praticamente é parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Então, é muito aham. difícil eu dizer o que trouxe, porque é um negócio que, na verdade, se tirar de mim é uma coisa que é como se arrancasse um braço, né? Então, Eu imagino. é Eu muito imagino. natural, né, na minha vida. Sim. Ai, Mas com certeza acho que esse negócio da minha família fazer esse esporte junto, né, é uma coisa que ter isso em comum com meus pais e com a minha irmã. Eu tenho um irmão mais velho que não escala, ele mora no Japão, sim. porque ele saiu Uhum. de casa antes da gente começar a escalar. Ele foi morar fora antes da gente começar a escalar, então ele não pegou essa onda. Mas ele é super fã, ele acompanha campeonatos e tudo mais, ele adora. Mas acho que essa união, assim, que trouxe para minha família e ter isso em comum com meus pais, que eu vejo que outras pessoas não têm coisas em comum com os pais, é uma coisa que é muito legal, né? Então, Demais. eu acho que para mim é uma coisa super valiosa, assim, não tem preço. Esse programa de vocês em família eu acho fantástico. Fantástico. Você vê o poder do esporte, né? Eu É, acho isso demais. É realmente demais. É invejável, mas um lado bom, realmente. É muito legal. eu É, tava achando engraçado mesmo, porque aí hoje eu tava conversando com meu pai, enquanto tomava café da tarde, assim, com ele tinha chegado do trabalho, e aí eu falando, porque a gente foi escalar no ginásio esses dias. Aí eu, pai, aquele boulder que você tentou, aí você fez assim, né? Aí você segurou de direita, aí você foi de esquerda, e aí, o que você fez? Aí ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí eu tava pensando, né, isso é muito louco, né? Porque acho que ter isso em comum com meu pai é um negócio muito divertido, é muito legal. é demais. Agora, ó, última pergunta, porque a gente está nos momentos finais, finais, finais. Que eu sempre pergunto para todo mundo. Você tem uma dica para dar para quem vai começar a escalar agora? Sei lá, uma dica para quem vai começar, enfim, independente se for para ser atleta ou se for só por prazer, uma dica que você tem aí, da sua Ah, eu, experiência de anos de escalada. melhor coisa, mais certeira, procurar um ginásio de escalada na região e começar pelo ginásio, porque no ginásio que você vai aprender o básico, no ginásio que você vai aprender a se movimentar, no ginásio que você vai conhecer a galera, que provavelmente em algum momento você vai conseguir escalar na rocha com essas pessoas ou fazer um curso através de contatos no ginásio. Então, acho que a melhor coisa que você faz é procurar mesmo um ginásio de escalada na região. Hoje em dia, as principais cidades do país têm alguma coisa já. Então, acho que é bacana, é um bom começo. Com certeza. Bom, demais. Eu acho que essa dica tá incrível. Acho que é isso mesmo. Eu acredito totalmente. Porque é mais fácil do que você começar numa rocha, por exemplo, né? Você tá Sim, sim. no lugar Não, e certo. você vai ter instrução, você vai ter gente te ajudando, então é a melhor forma, é a maneira mais didática. E o boulder, que é uma modalidade bem legal, Bem é legal. uma modalidade bem legal para começar, porque você não precisa de tanto conhecimento Aham. técnico. O que você precisa é aprender a movimentação. No começo pode ser meio frustrante, mas dá uma insistida que vai, que o corpo entende. Bom, Thaís, eu quero agradecer. Não deu... Tem umas pessoas que eu não vou dar tempo de eu ler, porque tá acabando, a gente tá realmente no último minuto. Então, ó, obrigada. Um beijo, agradeço em nome do Muito canal obrigada. Over, eu e a Van, por ter aceitado nosso convite, conversar um pouquinho com a gente. E se você quiser mandar um beijo pra alguém, fica à vontade. E você tá convidada para quando a rádio voltar, tá? Apareça lá, por favor. Estamos aqui em Certo. São Paulo. Eu quero sim. Eu adorei a conversa, viu? Foi muito bacana. Adorei Obrigada, mesmo. viu? Muito prazer em te conhecer assim conversando agora. Sim, com certeza. Thaís, muito obrigada. Um beijo para toda a sua família. Parabéns e Valeu continuem treinando demais. bastante juntos. Valeu demais. Muito obrigada. Um beijão pra vocês. Sucesso. Um beijo aí pra Beijo. minha mãe. Obrigada, gente, por participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.